Bem, o canal teve um grande crescimento nos últimos tempos e sabendo que estamos caminhando para 200 mil pessoas me seguindo, eu acredito que eu tenho uma responsabilidade com vocês. Eu preciso ter consciência em relação a esse público que se reuniu aqui e tirar alguns minutos para falar sério. Eu preciso desmascarar essa pessoa e abrir os seus olhos para algo muito importante. Os perigos dos filmes do Nicolas Cage. Alguém precisa pará-la. As pessoas não aguentam mais morrer afogadas. Não, você não viu errado. Quanto mais filmes o Nicolas Cage faz, mais pessoas morrem afogadas em piscinas. As estatísticas não mentem, e contra fatos não há argumentos. É só observar esse gráfico. Desde o ano de 2000, a cada filme em que o ator aparece na tela, o número de pessoas que caem em piscinas e se afogam só cresce. E quanto menos filmes ele participa, menor é a incidência de afogamentos. Precisamos impedir que o Nicolas Cage faça filmes. Só assim vamos conseguir salvar as pessoas de morrerem afogadas. Que foi? Achou idiota isso que eu falei? Talvez seja porque é mesmo. É bem idiota. A questão é que os dados que eu usei, as estatísticas, são sim reais. E é exatamente sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Afinal, por que essa conclusão que eu cheguei não faz o menor sentido se os dados são reais? Parece que é simples, mas não é não. Vem comigo que eu te explico. É claro que culpar a aparição do Nicolas Cage em filmes pelos afogamentos é muito idiota. Ninguém acreditaria numa bobagem dessas. Mas será que é só pelo fato de ser uma alegação idiota? Ou talvez seja porque não existe um grupo do qual eu faço parte que utiliza essa informação como bandeira? Se eu mudar o tema, será que você continua cético ou vai começar a sentir que a correlação entre os dados faz algum sentido? Eu não vou falar aqui sobre as tais fake news, eu tô falando de dados reais. Se eu te disser, por exemplo, que segundo esse gráfico, quanto mais pessoas recebem um doutorado em sociologia, mais acontecem voos não comerciais ao espaço. E que quanto mais os Estados Unidos gastam com ciência e tecnologia, mais pessoas cometem suicídio se enforcando. Continua não fazendo sentido, né? Mas cara, olha as estatísticas, os números estão ali bem na sua frente. Então vamos falar de um tema mais palpável? Algo que faça mais sentido no contexto atual do país que você vive? Esse aqui não é necessariamente um vídeo sobre porte de arma. Vamos apenas tomar esse tema como exemplo. Você aí, é a favor ou contra o porte de arma? Segura essa sua opinião que eu quero falar individualmente com cada um de vocês, os que são a favor e os que são contra. E eu não estou usando esse tema à toa, foi ele que me motivou a fazer esse vídeo. Você provavelmente já deve ter visto alguém usar estatística para dizer por que deve liberar arma para todo mundo ou proibir de vez. Independente do lado que você esteja, eu vou te mostrar que esse argumento é muito ruim. Mas Felipe, no país X, o porte de arma é liberado. E olha como a criminalidade é baixa. Então, quando você diz isso, você automaticamente está dizendo que a população estar mais armada é fato determinante para que um lugar seja mais seguro. Você pode acreditar nisso, mas essa informação não segue uma argumentação muito honesta. Isso é uma falácia. A falácia é um termo que deriva do verbo em latim falere, ou seja, enganar. É assim que chamamos um argumento inconsistente e que apresenta uma falha lógica, geralmente mascarada dentro da forma como a pessoa apresenta a sua alegação. No caso que estamos usando como exemplo, a ideia por trás dessa alegação é de que, segundo as estatísticas que mostram os números de criminalidade e os números de armas de fogo em relação à população, quanto maior o número de armas distribuídas entre civis, mais crimes são impedidos de acontecer. O problema é que se o crime não aconteceu, ele não entra na estatística. Logo, como você consegue associar ele a uma arma? O único dado real que dá pra usar e fazer esse tipo de argumentação é quantos crimes foram impedidos por um civil armado. Essa sim é uma evidência real de que uma arma na mão de um civil impede a criminalidade. Ou então, quantos bandidos desistiram de assaltar algum lugar ou alguma pessoa por medo de encontrar alguém com uma arma? Como você deve ter percebido, esse é um dado um pouco difícil de conseguir, né? Não adianta dizer que é lógico ou que é óbvio se não dá pra apresentar o caminho até lá. Não dá pra pegar uma estatística que diz que o lugar tem muitas armas e simplesmente relacionar a segurança com isso. Fazer esse tipo de coisa é dar um salto lógico grande demais dentro da argumentação e torna o seu discurso muito frágil.
Porque um lugar seguro pode sim estar relacionado com o direito do indivíduo de fazer a própria segurança. Inclusive, eu acredito que esteja. Mas também vai estar atrelado à gestão de segurança pública, nível de instrução escolar da população, acesso a lazer e entretenimento, número de pessoas em situação de miséria, como, quando e em que quantidade acontecem as rondas policiais, nível de impunidade para aqueles que cometem crimes, boas condições de trabalho para a polícia operar, políticas de prevenção para a reincidência de crimes. Tem muita coisa envolvida no resultado da segurança de um país para jogar tudo na conta de uma única medida. Ah, isso aí, Felipe, gostei de ver. Armas são erradas, tem que ser proibido mesmo. Eu vou destruir aqueles bolsominions com esse vídeo. Calma, jovem, calma. Isso que eu acabei de falar também vale pro oposto. Mas, Felipe, só em 2013 foram registradas 33.636 mortes por armas de fogo nos Estados Unidos. As estatísticas estão ali. Viu como a população armada é perigoso? Pois é, mais de 30 mil mortes. Só que como o nosso amigo ou amiga que é a favor, quando você usa essa estatística, você também está fazendo uma alegação desonesta. A de que essa estatística prova que uma população desarmada tem relação com uma sociedade mais segura. Sabe o que faltou? O que eu falei lá no início. Faltou traçar a correlação entre a estatística do número de armas e a do número de morte por armas. Tá vendo como é que é fácil cair nessa pegadinha? Parece que é a mesma coisa, mas não é. 33 mil mortes por armas de fogo. Tá, e quantas dessas foram suicídio? Quantas foram legítima defesa? Quantas foram por forças policiais protegendo o cidadão? Quantas foram de criminosos contra criminosos? Jogar um pacote de homicídio por armas na mesa não é garantia de nada se você não faz uma análise consistente em relação ao tema que está sendo discutido. Nesse caso, a segurança da sociedade. Todos esses exemplos que eu dei não podem ser colocados na conta da violência por armas, porque não representam isso. Mas, Felipe, se as armas não fossem legalizadas, elas não estariam nas mãos das pessoas que mataram em qualquer uma dessas circunstâncias. Aí nós já vamos para outro dado que essas pesquisas geralmente não dão. Quantas dessas armas foram registradas? Porque se a arma chegou na mão do bandido de forma ilegal, tanto faz se pode ou não pode. Bandido não registra a arma para cometer assalto. E geralmente não se tem esse dado porque boa parte dos crimes se mantém sem solução e não encontramos as armas utilizadas. Então, quando se discute o porte de arma, o debate tem que rolar em outra instância com outras estatísticas. Principalmente porque você não pode pegar dados de um país com cultura, história, densidade demográfica, nível escolar médio e tantas outras diferenças e achar que vai funcionar da mesma maneira para cá. As políticas públicas devem ser tomadas de acordo com a realidade de cada país e a necessidade de cada povo. Resumindo, o que eu tô querendo dizer é que estatística não é argumento. A estatística ajuda a formar o escopo da sua argumentação, ajuda a dar peso a ela, mas sozinha, estudos indicam que 83% das estatísticas não servem para nada. Os números estão aí, é só você olhar. Ela só passa a ter algum valor quando você consegue traçar satisfatoriamente um paralelo entre a estatística e a afirmação que você está fazendo. Quando eu começo falando de filmes do Nicolas Cage e termino falando de pessoas se afogando, fica muito evidente que eu não consegui criar uma associação aceitável entre as duas estatísticas. Mas quando eu começo falando de arma e termino falando de crime, é claro que seu cérebro vai estar predisposto a cair nessa pegadinha e achar que eu fiz uma relação entre os dois quando eu nunca fiz. E tem um nome para isso. Se chama viés de confirmação. Para deixar claro, eu não estou afirmando que uma sociedade segura se faz armando a população e nem dizendo que o Estado deveria tirar o direito do indivíduo de possuir uma arma de fogo. Vamos guardar essa discussão para um futuro próximo, quando eu falar exclusivamente desse tema. Esse aqui é um vídeo sobre retórica. O porte de arma serve pra gente aqui apenas como um espantalho para dissecar e entender por que a maioria dos debates não chega a lugar algum. Porque a argumentação que vem dos dois lados não tem fundamento. O viés de confirmação é um fenômeno onde o seu cérebro decide te trollar e te induz a um erro de raciocínio. Se você quiser saber mais sobre isso, eu indico um livro muito bom chamado Como Mentir com Estatística. É um livrinho barato e curto, mas que vale muito a pena. Existem vários motivos e formas que isso acontece na sua cabeça, mas pelo tema que a gente está tratando aqui, vamos focar em algo ainda nessa linha. Vamos falar agora sobre a falácia post hoc ergo propter hoc. Não, isso não é um feitiço do Harry Potter. É latim para depois disso, logo por causa disso. Ao contrário das estatísticas que andam em paralelo, como as que eu citei lá no início, aqui eu vou falar sobre relacionar causalidade simplesmente por causa da ordem que as coisas aconteceram. Como dizer, por exemplo, que um lugar ficou mais seguro depois que proibiram armas ou depois que liberaram. E como a gente já falou sobre um tema polêmico como arma de fogo, eu acho que todo mundo já está desensibilizado o suficiente, né? Então, vamos para mais uma polêmica envolvendo dados reais. Exemplo. Olha, liberaram o aborto no país tal e depois disso, os abortos diminuíram. Viu como liberar o aborto faz as pessoas abortarem menos? Então, eu suponho que a essa altura você já tenha entendido, certo?
Caso não, vamos mais uma vez apontar o que tem de errado nessa afirmação. Um estudo da Organização Mundial de Saúde aponta que países onde o aborto é legalizado, o índice da prática é menor. Só que, se você fizer uma análise rápida, vai perceber que quase todos os países que legalizaram o aborto e se encontram nesse grupo onde o aborto é reduzido, vieram com uma política pesada de distribuição de métodos anticoncepcionais, estratégias de planejamento familiar e educação sexual. Então, o assunto não é tão simples e todos nós deveríamos parar de tentar resumir os problemas sociais ao sim ou não, dito exclusivamente pelo Estado. Repetindo o que eu disse ainda agora, assim como o porte de arma, o aborto tem que ser discutido em outra instância com outra avaliação dos dados, e não algo tão raso assim. Eu sei que ao ver esse vídeo, você provavelmente lembrou de algum amigo ou parente que tem esse comportamento claramente influenciado por um viés de confirmação. E é por isso que eu preciso terminar falando de outro viés de confirmação: o ponto cego. O termo foi cunhado por Emily Pronin, psicóloga de Princeton, para definir aquelas pessoas que têm certeza de que todo mundo é manipulável, influenciado em massa de manobra. Exceto, é claro, ela própria. Então, ajude a espalhar esse vídeo. Mas antes de entender que ele parece ter sido feito especialmente para aquele seu parente ou amigo, assiste ele de novo com bastante cuidado para ter certeza de que você também não se encaixa no que eu falei. Mais importante do que mudar o mundo ao seu redor é mudar a forma como você pensa. É importante identificar que a sua opinião é baseada em uma argumentação fraca antes que as outras pessoas percebam. Isso ajuda a reformular suas ideias para que quando você estiver em um debate de verdade, a sua opinião tome uma forma mais resistente. Ou até mesmo se perceber que a ideia que você tem é fraca demais, mudar e defender um posicionamento que faça mais sentido. Afinal, a única consequência de admitir que está errado, geralmente é estar certo logo em seguida. Eu espero que esse vídeo tenha te servido de alguma forma, nem que seja para discordar de mim e estudar tudo que eu citei aqui para me refutar. Eu vou ficar mais feliz ainda. Tô louco para ler o seu comentário. Muito obrigado por assistir até o final. Deixe sua opinião e o seu gostei. E fui.